Olá pessoal, eu sou o Victor. Neste vídeo nós vamos resolver mais alguns problemas aplicando a técnica do princípio da casa dos pombos, certo? Então aqui para começar um problema de teoria dos números, bastante comum, que é o seguinte: prove que existe um K natural diferente de zero, ou seja, um K inteiro positivo, tal que 3 elevado a K termina em 001, ou seja, uma potência de 3, que não seja o próprio 1, tá? Porque o K é diferente de 0. Potência de 3, cuja representação decimal termina nos dígitos 0, 0 e 1, certo? Então, como é que nós vamos atacar este problema? Primeira coisa, eu queria que 3 elevado a K termine com os dígitos 0, 0, 1, significa o seguinte, que 3 elevado a K menos 1 termina com 3 zeros, ou seja, que ele é um múltiplo de 10 ao cubo, certo? Que 10 ao cubo divide 3ak menos 1. Outra maneira de escrevermos isso é usando congruência. 3 elevado a K é congruente a 1, módulo 1000. Bem, então eu quero uma potência de 3 com resto 1 na divisão por 1000. Veja que a quantidade de restos possíveis para uma potência de 3 na divisão por 1000 não é mais do que 1000, certo? Algum resto de 0 até 999 inteiro. Como a quantidade de restos é finita e a quantidade de potências de 3, bem como a quantidade de naturais, é infinita, então o princípio das casas dos pombos se aplica largamente aí, certo? O que você pode garantir que há, digamos, mn naturais, digamos com m menor do que n, tais que a potência do 3, o 3 elevado a m, tem o mesmo resto que o 3 elevado a n na divisão por 1000, certo? Se isso acontecer, quer dizer o seguinte, que o 10 ao cubo divide 3an menos 3am, tá certo? É a mesma coisa. Agora, como essas duas potências têm um fator comum, que é 3 elevado a m, eu posso colocar esse fator comum em evidência. 3 elevado a m vezes 3 elevado a n menos m menos 1. E agora eu vejo o que acontece. Aqui eu tenho um fator primo 3, certo? 3 elevado a m. O 10 é 2 vezes 5, então 10 ao cubo é 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. O fator 3 não aparece aqui. Portanto, como este fator aqui divide esse produto e o fator 3 não está lá no divisor, eu posso cortá-lo. E aí eu sei que se eu fizer o k igual a n menos m, eu vou obter exatamente que o 10 ao cubo divide 3ak menos 1, que é o que nós queríamos. Então aqui uma situação em que você tem 29 hobbits, tá certo? E aí esses 29 hobbits resolveram se reunir em torno de uma mesa, tá? Para fazer um piquenique, qualquer coisa do tipo. Só que alguns dos hobbits são honestos e dizem sempre a verdade, e alguns dos hobbits são mentirosos e sempre mentem, certo? Aconteceu nessa ocasião aqui que cada um deles disse exatamente a mesma frase: meus 2 vizinhos são mentirosos, tá? Então aí eu tenho duas perguntas. Primeiro, provar que ao menos 10 desses hobbits são honestos, ou seja, dizem sempre a verdade. E a segunda, nós queremos saber se pode haver exatamente 10 hobbits honestos, certo? Então como é que nós vamos pensar esse problema? Primeiro vamos entender o que é a dica que o enunciado me deu, né? Meus 2 vizinhos são mentirosos. Se o hobbit que disse isso é um hobbit honesto, é um hobbit que diz a verdade, não é? Ora, meus 2 vizinhos são realmente mentirosos, eu estou dizendo a verdade, certo? Em outras palavras, não pode haver a letra V, certo? Se nós representarmos o V, o hobbit honesto com V e o hobbit mentiroso com M, não pode haver duas letras V consecutivas. Não há 2 Vs
juntos, né? Vamos dizer assim. Não há dois Vs sentados um ao lado do outro ali naquela roda. E aqui nós consideramos que o cara que disse a frase era honesto, certo? Vamos dizer que ele fosse mentiroso. Meus dois vizinhos são mentirosos. Isso é uma mentira. O que quer dizer que ele tem pelo menos um vizinho honesto, certo? Em outras palavras, que a situação em que os dois vizinhos dele são mentirosos não é permitida. Ou seja, não há 3 M's juntos. Para eu garantir uma quantidade mínima de honestos, eu tenho que limitar a quantidade de mentirosos. E o fator que está limitando a quantidade de mentirosos aqui é exatamente esse, certo? Em qualquer grupo de 3 consecutivos, pelo menos um deles é honesto, tá bem? Isso já me dá a dica de como é que eu vou distribuir as casas no problema. Então, os pombos naturalmente são os hobbits honestos e as casas eu vou pensar como grupos de 3 hobbits consecutivos, certo? Por exemplo, é claro que eu só consigo fazer 9 grupos, porque 3 vezes 9, 27, vão ficar sobrando 2 no final, tá bem? Então aí já teria acabado o problema, né? Porque se eu tenho 9 casas, cada uma com 3, e cada casa tem que ter pelo menos uma letra V, então já garanti que eu tenho 9 letras V, certo? Já é quase o que o problema quer. Só o detalhe que eu preciso acrescentar aqui é o seguinte, que eu preciso ter um V aqui entre esses dois, certo? Agora, essa divisão aqui foi feita num ponto arbitrário da mesa. Como eu sei que há pelo menos um hobbit que diz sempre a verdade, né? Porque não pode haver 3 mentirosos consecutivos, então muito menos pode haver 29 mentirosos, né? Então, pelo menos um deles diz a verdade. Eu posso arbitrar que essa posição aqui é a posição onde está sentado um hobbit que diz a verdade. Então, um aqui, mais um, mais um, mais um, mais um, certo? Mais os outros 9, vai me dar os 10 hobbits honestos que o problema quer que eu garanta que estão aí, ok? Agora, eu ainda preciso resolver o item B. Pode haver exatamente 10 deles? Bom, vamos ver. Eu já posso tentar fazer a configuração aqui, né? Se esse aqui é V, o que está do lado dele tem que ser M. Aí eu posso chutar que o V estava aqui embaixo, né? Então vamos colocando assim, 2 mentirosos, 1 honesto. 2 mentirosos, 1 honesto. 2 mentirosos, 1 honesto. Aqui, mentiroso, certo? Essa configuração funciona? Bom, você não tem 2 letras V consecutivas, né? E você também não tem 3 M's consecutivos. Então, sim, você cumpriu as afirmações. Isso aqui funciona. Está resolvido o problema. Então, agora, para finalizar, uma pequena aplicação geométrica, certo? São dados 37 pontos no espaço euclidiano, certo? Com coordenadas inteiras. Então, esse Z3 aqui quer dizer o seguinte, que cada ponto I, né, com I de 1 a 37, ele tem coordenadas x, y e z, tais que esses x, y e z são números inteiros, certo? Então ele deu 37 pontos com essa cara, todos distintos, e diz para você provar o seguinte, prove que há 3 índices I, J e K, né, ou seja, 3 desses pontos, tais que o baricentro do triângulo formado pelos 3 pontos tem também coordenadas inteiras, tá certo? Então, sobre o baricentro, né, o baricentro de um triângulo é obtido como? Basta eu tomar as três coordenadas dos pontos e somá-las e dividi-las por 3, certo? Em outras palavras, isso aqui é o seguinte, eu somo a coordenada x do primeiro ponto, divido por 3, essa vai ser a coordenada x do baricentro. E assim por diante, y1, yi mais yj mais yk sobre 3, zi mais zj mais zk
sobre 3. Dados, então, os 3 pontos PI, PJ, PK, é assim obtido o baricentro do triângulo por eles formado. Agora, eu preciso garantir, então, que essa soma aqui das 3 primeiras coordenadas seja um múltiplo de 3, certo? E o mesmo aconteça com a soma das coordenadas y e com a soma das coordenadas z. Aqui nós vamos aplicar o princípio da casa dos pombos por etapas. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para a primeira coordenada e tentar ver quantos são os pontos, vamos dizer assim, quantos pontos eu consigo separar de modo que quaisquer 3 que eu somar ali tenham a coordenada divisível por 3, certo? A primeira coordenada inteira no baricentro. Então, o que eu vou fazer? Se você tem 37, quando você divide por 3, você obtém 12 e você tem resto 1, certo? Agora, na divisão por 3, os restos módulo 3 são quantos? 3, né? 0, 1 ou 2. Então, é claro que, se você olhar só para a primeira coordenada do ponto, existem, pelo princípio da casa dos pombos, pelo menos 13 pontos que têm todos o mesmo resto, né? Digamos que fosse o resto 1, na primeira coordenada. Se você pegar só os pontos, então, né, esses 13 que tem essa primeira coordenada com o mesmo resto, quando você soma o mesmo resto 3 vezes, o resto vai ficar 0. Então, vai ficar a primeira coordenada inteira, né, porque vai ficar divisível por 3. Então, pronto. Eu tenho 13 desses pontos aqui, digamos que se aquele ali era o conjunto A, né? Se aquele ali era o conjunto A, então você tem um conjunto B. Sem perda de generalidade, ele é o conjunto dos pontos de P1 a P13, tá certo? Que tem a primeira coordenada com o mesmo resto. Vamos fazer o mesmo processo de novo agora para a segunda coordenada. O 13, quando eu olhar para o resto da segunda coordenada na divisão por 3, eu vou saber pelo princípio da casa dos pombos que existem pelo menos 5 pontos dentro do conjunto B agora com o mesmo resto na segunda coordenada, certo? Porque 4 vezes 3, 12, se cada resto tivesse no máximo 4 ocorrências na segunda coordenada, no máximo eu poderia ter 12 pontos, certo? Então eu sei que eu consigo tirar um conjunto de 5 pontos, digamos C, tá bem? Tal que a primeira coordenada, como eu já tinha provado, tem o mesmo resto na divisão por 3 nos 5 pontos, e a segunda coordenada também. Em outras palavras, aqui eu sei que o x1 é congruente ao x2 até o x5, módulo 3, e para o y também isso vale. Certo? Então, agora eu gostaria de olhar para Z1 mais Z2 mais Z3 mais Z4 mais Z5, não, perdão, não para a soma, né? Gostaria de olhar para esses 5 pontos e ver se eu consigo tirar 3 deles, cuja última coordenada seja o inteiro, né? Quando você fizer a conta aqui, dividir por 3. É claro que se houver, dentre esses 5 valores de Z, Z1 até Z5, 3 que tenham o mesmo resto, eu acabei o problema, de novo, certo? Além disso, se o resto 0, o resto 1 e o resto 2 ocorrerem na última coordenada dos 5 pontos, certo? Isso aqui é um múltiplo de 3. Então, como é que eu sei que eu já resolvi o problema? Quando aparecem todos os restos, 0, 1 e 2, na última coordenada. Ou então, se um dos restos não aparece, digamos que o 1 não aparece, então você tem no máximo 2 restos e você tem que distribuir os 5 pontos entre esses 2 restos. Então, pelo PCP, de novo, alguém vai aparecer 3 vezes, certo? Algum dos restos vai aparecer 3 vezes e aí você terminou o problema. E com isso a gente encerra o vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.